Retornamos. Então, doutor Cid, me diga uma coisa, já lhe faço essa pergunta. E a fiscalização, como ela é feita? A fiscalização, na minha avaliação, ela é feita pela própria sociedade, pelos próprios eleitores e pelas autoridades, pelo Ministério Público. O Ministério Público, então, ele tem uma ação relevante nessa história. Muito relevante. Eu acho que todo aquele cidadão que tiver notícia de compra de votos, ele pode ir ao Tribunal Eleitoral ou ao Ministério Público denunciando porque as medidas sejam adotadas. Mas esta ação é comum? Ou seja, muita gente já teve conhecimento de compra de votos e tomou essa atitude? Sim. Vai ao Ministério Público. O que precisa ter é muita cautela Sim. na apuração, porque pode ser um partido, um candidato de oposição ou um candidato da situação fazendo essa denúncia. Então, a denúncia ela tem que ser recebida, como toda denúncia, deve ser averiguada, mas com muito critério e com muita serenidade. E com uma prova, repito, extrema de dúvida. Extrema de dúvida. Muito bem. E para que seja considerada, então, compra de votos, esta ação deve ocorrer em qual período? Principalmente no período eleitoral, até as eleições. Certo. Nessas eleições, nós temos conhecimento de algum fato como esse ou não? Tivemos. Eu trouxe até aqui para o seu telespectador Sim. um julgado do Tribunal Eleitoral, Superior Eleitoral, onde, num caso de captação ilícita de votos, uma compra de votos, o tribunal, que sempre teve uma postura de que o fim específico, o dolo, seja destinado especificamente à compra de votos, o pagamento de inscrição em concurso público e de contas de água e luz em troca de votos, com envolvimento direto do próprio candidato, em face das provas que foram coletadas com muito critério, caracteriza sim a compra de votos. Então é o caso daquele político que promete, olha, eu vou pagar a conta de água, vou pagar a conta de luz. Foi uma vantagem, não foi um efetivo dinheiro em espécie, mas foi uma vantagem ilícita. Uma vantagem ilícita que o próprio eleitor também pode estar sujeito. Sim, mas eu ia perguntar isso agora para você. Há alguma punição para o eleitor? Para o eleitor, sim. É? Para o eleitor, sim. Ele está recebendo, ele está participando de um ilícito. Porque ele entra aí no artigo 29 da parte geral do Código Penal. Ele de qualquer forma... Ele, de qualquer forma, concorre para o crime, incide nas penas deles combinadas. Olha aí que maravilha. Eu digo maravilha porque nós temos que colaborar para que essas coisas não ocorram, não é verdade? Porque nós, eleitores, nós nos dirigimos às sessões eleitorais com o objetivo de votar bem, segundo a nossa consciência e segundo aqueles que nós achamos que devem ocupar os postos destinados a fazer uma boa gestão, não é verdade? E o eleitor tem uma responsabilidade. Claro que tem, claro que tem. E o que é necessário, então, para caracterizar esse crime, além daquilo que nós já falamos? O dolo. A intenção... Na doutrina tradicional, a vontade livre e consciente de praticar um fato delituoso. Exatamente. E o nosso telespectador, os operadores do direito, sabem o que o nosso desembargador exatamente está falando. Sim, claro, lógico. Esse é o dolo, é a principal, é a vontade, aquela vontade de cometer aquele ilícito. Bom, nesse caso, então, como é feita a fiscalização? Para que haja o efetivo processo e consequente punição. Porque tem que haver um processo, como esse caso que você acabou de nos relatar. Há um processo e também há a punição. Há um processo, há a punição, e começa pelo Ministério Público, que tem desempenhado um papel... Importantíssimo. Importantíssimo. Esse julgado que eu acabei de mencionar é um julgado do Tribunal Superior Eleitoral,
O ministro foi o ministro Arnaldo Versiani Leite Soares. Ele veio publicado agora no Diário Oficial de 23 de agosto das eleições de 2012, relacionado à eleição de 2010. Sim, mas então ele é punido após... Após, até chegar no Tribunal Superior Eleitoral, já houve a diplomação, enfim. Doutor Cid, leia a ementa, por favor. Pois não. Representação, captação e lista de sufrágio. A atual jurisprudência desse tribunal, que é o Tribunal Superior Eleitoral, não exige, para a configuração de captação e lista de sufrágio, o pedido expresso de votos, bastando a evidência, o fim especial de agir quando as circunstâncias do caso concreto indicam a prática de compra de votos. O pagamento de inscrição em concurso público e de contas de água em luz em troca de votos, com envolvimento direto do próprio candidato em face das provas constantes dos autos, caracteriza a captação ilícita de sufrágio previsto no artigo 41A da Lei 9.504 de 97, recurso ordinário provido. Então esse é um exemplo concreto Sim. de punição para a compra de votos. Olha, eu agradeço muito você ter trazido esse repositório, para que, e lesse, não é, como você de fato fez, para que o telespectador possa se inteirar da importância da nossa legislação eleitoral, porque há necessidade de tê-la, e também da importância da ação que o Tribunal Superior Eleitoral faz nesse sentido, em coartar esse tipo de fraude, esse tipo de infração eleitoral. É muito importante. Só para acrescentar, esse é um recurso ordinário do Macapá, Nossa. onde fica mais, eu acho que a população mais carente, não é só do Macapá, mas eu acho que a população mais carente dos nossos estados, ela é mais suscetível a esse tipo de conduta. Mais vulnerável, mais talvez. vulnerável Ótimo. esse tipo de conduta pelos maus políticos. É verdade. Nós temos que coibir, né? Vamos ver se a gente consegue. Bom, eu vou prosseguir aqui fazendo uma pergunta a você. Doutor Cid, por que a compra de votos pode ser considerada um crime direto contra a sociedade e a democracia? Eu acho muito pertinente essa pergunta, porque eu entendo que o Brasil ainda não aprendeu a conviver com a democracia. Você sabe que, e o seu telespectador sabe, que a nossa sociedade lutou muito para conseguir chegar nesse momento. Então, esse tipo de crime é um tipo de crime que afronta a nossa sociedade, afronta a nossa democracia. Isso é importante, você fazer essa declaração, porque é isso que nós pensamos. Às vezes nós não temos condições e momento oportuno para declarar. E Cid, aqui, este programa, ele visa exatamente isto. É nós mostrarmos ao telespectador, mostrarmos ao povo, enfim, à sociedade em geral, estas fraquezas de certos momentos da nossa legislação, enfim, daqueles que vivem publicamente e se aproveitam de situações como essas que nós estamos revelando hoje. Até porque, passadas as eleições, de quem é que o cidadão vai cobrar? Daquele que cometeu um crime para se eleger, ele vai cobrar como? Como é que vai ser esse político no nosso Congresso? Como é que vai ser esse político que comprou o voto? Como é que ele vai legislar sobre uma questão tão importante como a questão eleitoral do nosso país? É verdade, é verdade. E me diga uma coisa, aproveitando esse gancho, como é que ele vai legislar? Eu não vou dizer nomes aqui, porque eu acho que não devo.
Mas aqueles que se aproveitam da sua vida, da sua vida profissional, e eles levam para um momento eleitoral, uma propaganda eleitoral, não é? Certas frases ou certos comportamentos que procuram atingir aquele público, o público mais humilde, o público que não tem um discernimento total da importância de uma eleição. O que você acha? Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu presido uma comissão antidrogas da OAB. Sim, nós vamos falar dela também. Aonde nós... E aproveitamos já. Nós procuramos fazer um trabalho voluntário para as famílias carentes dos dependentes químicos. Então, a minha colocação e a educação no nosso país, a saúde no nosso país é uma saúde muito deficitária. Como é que um candidato que num programa eleitoral faz uma campanha onde ele procura traduzir, chamar o eleitor para votar colocando mulheres dançando? O que um candidato desse pode fazer para ajudar na educação, na saúde, para ajudar essas famílias desesperadas? Como é que esse candidato, ou como é que aqueles que votaram num candidato onde põe mulheres dançando para chamar a atenção, como é que esses eleitores vão poder cobrar? Qual é a legitimidade que eles têm para depois questionar aquele que votou com aquelas mulheres dançando um sistema eficaz da saúde? É verdade. Você fez uma pergunta, obviamente a sociedade deve respondê-la, mas nós vamos já procurar enquadrar dentro daquele artigo que você leu, da lei. Quando você fala naquele momento onde há uma fraude, será que nós não poderíamos também colocar esta promoção pessoal do candidato nesse artigo, doutor? Você não quer ler outra vez, não? Eu acho que o Ministério Público é que deveria estar atento. Se nós falarmos da promoção aqui, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outro dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Aquele 171. 171, o estelionato. Ou qualquer outra vantagem. Será que esse candidato que promete, que coloca aquelas moças dançando na televisão, outros que fazem outro tipo de promessa, não estariam obtendo uma vantagem? Claro, não a vantagem pecuniária? Não é. É aquilo que nós conversamos no primeiro bloco. Não é? Aquilo que nós conversamos exatamente no primeiro bloco. Então, estas vantagens, não é, devem ser coibidas, no meu modo de entender, e não deveriam permitir uma gravação, não é, uma gravação para ser exibida na televisão, horário gratuito, não é, desse candidato. Eu vou aproveitar o exemplo das drogas. Tem um candidato que diz mais ou menos o seguinte, que pela liberação da maconha, para acabar com o sofrimento das famílias. Como é que a liberação da maconha vai acabar com o sofrimento das famílias? Ao contrário. Ao contrário. Nós que atendemos diariamente famílias de dependentes químicos, falar em liberar a droga, vai exatamente o contrário que nós estamos fazendo. Agora, num caso desse, uma mãe desesperada com um filho desesperado, talvez seja induzida a acreditar que sim. Que sim. É verdade.
É verdade. São os experts, né, no assunto, porque eles têm alguma vantagem. Nós, já que estamos falando em vantagem, eles visualizam alguma vantagem e tentam passar esse tipo de coisa, que afinal de contas, eu também sou contrário, viu? Eu sou contrário, porque a maconha, ela é a porta aberta para outras drogas mais eficientes, que modificam a conduta e, inclusive, o caráter da pessoa que usa. Na minha visão, é isto. A maconha, ela é a porta de entrada. Se eu tiver a oportunidade, eu quero voltar no seu programa para falar para os seus telespectadores sobre um assunto importante, que é o debate sobre a legalização das drogas, mas eu acho que a gente pode voltar numa outra oportunidade. Um programa específico para isso. Embora esse tema da legalização das drogas, ele está sendo abordado nessa campanha eleitoral. Né? Nessa campanha eleitoral. Então, tudo isso. Esse artigo que artigo é 41, não é? Esse é o 299 do Código Eleitoral. É o 299 do Código Eleitoral. Cuja pena, só para a gente repassar novamente, reclusão de 1 a 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. O crime de reclusão é mais grave, na verdade. Nós sabemos que o crime de reclusão ele não pode responder em regime aberto, ele tem que responder no máximo em regime semiaberto. Não é? Embora o regime reclusão ele se adapta mais para o regime fechado. Início do regime fechado e depois, então, com a progressão, ele vem conquistando a liberdade. Mas, embora seja de 1 a 4 anos, a lei... A legislação ainda é branda. É branda. É bastante branda. Embora eu vejo esse artigo 299, esse artigo, normalmente, ele vem acompanhado da formação de quadrilha, do 288, porque o candidato não vai pessoalmente distribuir santinho e oferecer. Claro. Isso aqui atinge os cabos eleitorais. Atinge, lógico. Tem sim, tem um relacionamento bastante grave com aquilo que você está colocando. É verdade. Mas, olha, eu acredito que a coisa se torne um pouquinho mais difícil e eu vou até perguntar a você, caso alguém presencie um destes crimes acontecendo e deseje, por exemplo, denunciar, como é que deve proceder? O Tribunal Eleitoral, o Ministério Público e hoje, com a informática, você pode fotografar. Claro. Você pode fotografar. Mas é uma prova contundente? É uma prova. É um indício de prova já. A imagem não pode ser distorcida, não? Não, eu acho que a imagem, você pede uma perícia, o Ministério Público pede uma perícia, você apresenta a gravação, eu acho que aí Sim, a perícia, claro. Muito bem, doutor Cid, eu queria então que você, por gentileza, contasse para nós algum caso em concreto que você tenha conhecimento da efetiva punição e de quem tenha cometido esse crime. Em concreto, não de tribunal, não de, por exemplo, repositório judicial, absolutamente não, mas sim um caso concreto. Nós já tínhamos até conversado de uma forma de divulgação. O que eu tenho conhecimento são o conhecimento pela mídia, conhecimento pelos julgados dos nossos tribunais, mas haveria necessidade de uma divulgação maior para conhecimento da população, uma transparência melhor. Muito bem. Eu queria agora fazer uma pergunta a você a respeito de pseudos crimes, talvez, estejam sendo cometidos nesse affair Petrobras. Você acha que os candidatos que se relacionam com esta progressão de um crime que tenha ocorrido na ocasião dessas pessoas que estiveram à testa da Petrobras possam influir e possam, naturalmente, ter um resultado maléfico para elas e benéfico para a sociedade? Eu acho que benéfico para a sociedade se o Supremo Tribunal Federal liberar o depoimento que foi prestado por um dos acusados na delação premiada.
não adianta liberar isso depois das eleições. Eu acho que o povo brasileiro tem o direito. Mas por que essa sonegação de informação antes das eleições? Pelo que eu não ouvi nos jornais, pelo que eu li, é porque as investigações estariam em andamento. Mas atingiriam pessoas importantes, candidatos à reeleição, por exemplo? Eu acho que atingiria de uma forma... vamos falar da responsabilidade objetiva? Ah, sim. Vamos falar da responsabilidade objetiva, claro. A teoria do domínio do fato? Isso. Eu acho que um serviço para a democracia e para a nossa sociedade era que nós tivéssemos conhecimento do teor dessa delação premiada. Por que essa está em segredo de justiça? Por que não liberar? Vamos abrir o sigilo. Eu acho que isso seria um serviço para o nosso Estado democrático de direito, um Estado democrático de direito do Brasil, Estado democrático brasileiro, que foi conquistado com muita dificuldade. Muito bem colocado, muito bem colocado. Está aí, telespectador. Nós fizemos uma pergunta, óbvio, relacionada, afinal de contas, a estas eleições. E essa pergunta final, e que a Petrobras, essas investigações estão sendo feitas por pessoas que participaram desta fraude, deste acontecimento criminoso no nosso país. Está aí a resposta. Temos que aguardar. Eu queria, então, meu querido amigo e excelente advogado criminalista, Dr. Cid Vieira de Souza Filho, que apresentasse as suas considerações finais para que eu possa encerrar o programa. Meu queridíssimo amigo desembargador Laércio Laurelli, é uma honra poder dividir esse tempo precioso, esse tempo maravilhoso com a sua experiência, com a sua convivência e com o nosso telespectador. Eu me senti honrado em poder desfrutar esse tempo aqui. E como eu disse, eu acho que o Brasil está começando a aprender a conviver com a democracia, mas eu acho que nós temos muito para fazer ainda aqui. O mais jovem não sabe como foi difícil. Exatamente. E esse livro aqui que você projeta no espaço de conquista e de consumo é um exemplo. Eu vou encerrar o programa exatamente dizendo que ditadura militar, Cid Vieira de Souza, por Cid Vieira de Souza Filho, a história de um período difícil para as instituições democráticas brasileiras. É, naturalmente, aquilo que o nosso convidado hoje coloca de uma forma bastante clara. A história de um período difícil para as instituições democráticas brasileiras. Eu posso me atrever, com a minha ousadia, dizer o seguinte, que a história se repete. Então nós temos que observar bem aquilo que está escrito aqui, não é? Os fundamentos, não é? Do que está escrito nesse livro e observar que a história se repete sim. Com estas palavras, eu tenho a honra de cumprimentar você, caro amigo, e dizer muito obrigado. Muito obrigado. Ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te